Olá, eu sou o Jonatas. E eu sou o Alex. Estamos começando o Terça Tech Talk. O que é Terça Tech Talk? O Terça Tech Talk é o novo programa do Papo sobre Geotecnologia. E neste mês de abril, toda terça, iremos trazer uma startup da área de tecnologia para contar sobre o seu projeto, os desafios e os rumos que essa empresa vai tomar. E como que a gente vai fazer isso, John? Aqui vamos fazer 6 perguntas básicas para que eles possam trazer para vocês, ouvintes, mais informações sobre esse mundo das startups. Então a gente vai perguntar sobre o seu negócio, sobre os problemas que essa empresa quer solucionar, quem contrata o serviço dessa startup. A gente também vai querer saber se eles têm apoiadores do projeto, se já receberam investimentos, se tem investidor anjo. Eles vão contar também um case de sucesso e o que eles imaginam para o futuro da empresa. É isso aí, Alex. Vocês estão ouvindo a gente, quer ter uma startup, tem curiosidade de saber como é que funciona, quer conhecer startups que usam geotecnologia no seu dia a dia? Seja bem-vindo ao Terça Tech Talk. E no episódio de hoje, trazemos a Quico, startup no ramo de mobilidade urbana. E quem vai falar sobre ela é o Uriel Jaroslawski, CTO e CPO, né, chefe de produto e tecnologia. Experiência tem pouca, né? Para integrar o time da Quico, ele trouxe simplesmente mais de 14 anos de experiência trabalhando no mercado livre. Foi head de engenharia na Argentina, no Chile, head de produto aqui no Brasil, ou seja, não falta experiência para agregar no time da Quico. Tudo bom, Uriel? Tudo bom, Jonatas e Alex. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece. É um prazer enorme receber a Quico aqui, receber o Uriel, para conversar com os nossos ouvintes, para vocês contarem para a gente como é que funciona o negócio da Quico. E aí já começamos aí a primeira pergunta. O que é a Quico, né? O que é a Quico? Muito boa pergunta para começar, né? A Quico é uma plataforma de mobilidade urbana que tem como principal foco as pessoas. Então a gente tem uma visão de aproximar o Brasil do conceito de Mobility as a Service, que não é muito diferente do que mobilidade para pessoas. Como a gente faz isso? A gente tem algumas camadas de experiência. A primeira é a tomada de decisão do usuário da mobilidade. Como ele vai do ponto A ao ponto B, como ele sabe que hora chega o ônibus que ele precisa pegar, qual ônibus que ele precisa pegar, e também outras informações do dia a dia. Por exemplo, a partir de amanhã é obrigatório o uso de máscara. Como você fica sabendo dessas informações se você não está assistindo TV ou escutando rádio? E outro tipo de novidades que, especialmente em época de pandemia, acontecem o tempo inteiro. Uma segunda camada da experiência da Quico é a transacionalidade no transporte público e na mobilidade no geral. Então, como você, por exemplo, recarrega a bilhetagem. Eu sou argentino, cheguei em São Paulo, eu não tinha dinheiro vivo no bolso, não consegui pegar metrô, porque eu não tinha saldo no bilhete único e não tinha dinheiro vivo. Então, a Quico, por exemplo, além de me ajudar com a tomada de decisão na mobilidade urbana, me ajuda a recarregar no bilhete único. Com cartão de crédito, diretamente no aplicativo. E tem algumas situações de transacionalidade que hoje não estão tão bem integradas. Por exemplo, eu posso utilizar algum serviço de hailing, basicamente, um serviço de carro compartilhado ou de carona, que eu consigo pagar com cartão de crédito, mas não consigo integrar outros modais. Então, a Quico tem como foco ajudar nessas experiências na mobilidade e também conveniência e um maior empoderamento dos usuários. Então, por exemplo, a gente permite ver locais de aluguel de guarda-chuvas em São Paulo. Também a gente tem outros pontos de conveniência nas cidades onde a gente opera. E também reportes dos próprios usuários. Você pode reportar situações na mobilidade urbana que tipo a gente utiliza para ter informações relevantes para compartilhar com operadores, prefeituras e também os próprios usuários para eles conseguirem também munir essas tomadas de decisões da primeira camada que eu contei. Nossa, que interessante. Pelo que eu entendi, primeiramente, informativo, né? Ele traz informação para o usuário. Depois, ele pode substituir uma carteira. Você não precisa de dinheiro, você pode fazer recarga ali e ajudar no momento ali de, né? Você está precisando muito, o aplicativo ele pode te ajudar. E o terceiro motivo é a integração de sistemas, que é algo que, no meu ver, isso é sensacional, porque você ter vários aplicativos, ter que abrir vários aplicativos para resolver os problemas do dia a dia, enquanto a Quico, em um lugar só, você resolve diversos problemas do dia a dia, né? Onde tem bicicleta, onde tem
transporte urbano, recarga. Exatamente. E no primeiro ponto, a gente enfatiza muito na intermodalidade. Então, você pode ter informações de transporte público relevantes, mas muitas vezes a primeira milha, a última milha pode ser feita de bike ou a pé, e você ter que ter mais informações de como é a rota a pé. Então a Quico foca muito nessas situações, e até combinando com outros serviços como o e-hailing, eu acabei de comentar, fretado, e realmente a vida real da mobilidade tem algumas componentes que a gente tenta incluir também. É muito interessante isso, porque realmente a ilustração que você passou pra gente, né, de uma pessoa que acabou de chegar em São Paulo, não sabe como é que se locomove por aqui, ter tudo isso num aplicativo realmente facilita muito, né? Eu chutei que fosse um aplicativo, porque a pergunta é exatamente essa. Vocês querem solucionar a mobilidade urbana, mas como que o usuário acessa isso? Perfeito, a gente é um aplicativo. Eu falei a gente é uma plataforma, porque realmente detrás desse aplicativo tem muita tecnologia, muitas integrações, e no limite não é só o aplicativo que é baixado no celular das pessoas, mas todo mundo que morar nas cidades onde a gente está operando, São Paulo, Rio, BH, Salvador, recentemente a gente lançou Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Campinas, também podiam utilizar o serviço da Quico, baixando diretamente para caso de Android no Google Play, para caso de iOS e iPhone no App Store. Então, é acessível diretamente por aí. O público, né? Quem vocês querem atingir, quem realmente compra a sua solução, quem usa a solução é o público em geral que tem um celular Android ou iPhone e utiliza a sua plataforma. Eu queria saber sobre parceria, assim, né? Vocês estão em vários estados, em várias capitais, e eu acredito que cada capital tem a sua particularidade. Como que a Quico trabalha essas diferenças aí? O Brasil é um país enorme, né? Na verdade, assim, a gente se organiza muito em termos dessas camadas de experiência que eu comentei. Então, por exemplo, para a tomada de decisão, é muito importante ter informações do transporte público da cidade. E esse problema de como obter esses dados é um problema diferente para cada cidade. Então a gente tem uma tecnologia própria para ajudar na roteirização de como a experiência, mas o dado cru, ele não está disponível universalmente. Então, basicamente, a gente tem uma rede de trabalho com parcerias de empresas que estão no mundo de georreferenciamento de transporte, e também a gente faz um trabalho dentro de casa, e também tentando contar com a ajuda de algumas prefeituras, alguns operadores locais de algumas cidades que têm também interesse de contribuir com esse tipo de informações para o usuário final. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando a gente fala de transações na mobilidade, conveniência, tem também operadores de bilhetagem, que a gente faz integração, tem operadores privados, como por exemplo, poderia ser um aluguel de bike, que a gente também pode fazer uma integração numa cidade e outro tipo de operações de mobilidade. E por último, conveniência. Quando a gente fala de conveniência, eu dei o exemplo de guarda-chuvas, mas a gente também teve um momento de oferecer um desconto no audiobook. Isso a gente oferece nacionalmente, ou algum benefício do que a gente chama do ecossistema expandido da mobilidade, porque a experiência das pessoas não é só o transporte, também o que elas fazem no deslocamento mesmo, o que precisam saber, como podem aproveitar o tempo. Então tem parcerias basicamente nessas camadas também. Vocês estão com parcerias, então, realmente estratégicas, né? Tendo ali, envolvendo todo o ramo do negócio de vocês. Uriel, você pode contar pra gente um caso relevante que aconteceu com a Quico, um case de sucesso, um projeto que deu super certo? Um feedback do público que foi muito positivo? Então, eu acho que o mais recente, que é muito bacana para compartilhar, é o próprio reporte de usuários. O que a gente fica bem empolgados na Quico é que, apesar de que muitas vezes a gente tem que trabalhar muito para obter dados prefeituras, operadores, e realmente estruturar isso para disponibilizar para usuários, a própria comunidade de usuários tem muito interesse também de melhorar a mobilidade urbana. Então, quando a gente lançou o nosso reporte de usuários, começou a ter muitas pessoas espontaneamente comentando problemas de algumas linhas, comentando para outros usuários que tinha alguma demora,
E na época de pandemia é fundamental. Então a gente está aprofundando também nosso trabalho agora para enriquecer esse tipo de informações dentro da comunidade, que faz a diferença no final do dia. Sim, completamente, né? Quando você começa a alimentar o aplicativo com informações que até o usuário começa a fornecer, você adiciona uma camada ali pessoal, né? Exatamente. Agora sim, há quantos anos tem a Quico? A Quico tem uns 2 anos e um pouquinho. Operacionalmente tem 1 ano e meio. Foi lançada em outubro de 2019. Eu comecei em novembro, um mês depois. Então, quase que vivenciei 100% da vida operacional da Quico. Ah, que legal. E conta pra gente, como é que foi, assim, para vocês lançarem essa solução, de dizer assim, né, para o mercado? E se vocês participaram de alguma rodada de investimento, participaram de hackathons, enfim, eu não sei, né, como que é, mas se você puder ajudar os ouvintes, né, nessa trilha do sucesso da Quico. Com certeza. O nosso principal investidor é o Grupo CCR, também a gente tem um investimento inicial do Grupo J2L, e realmente são empresas que têm tido uma experiência muito, muito bacana em termos de mobilidade urbana, de transporte no geral, e a CCR é um grupo muito grande, que no Brasil tem presença não só em transporte público, também em autoestradas, tem um conhecimento de mobilidade muito grande. A gente acredita que chegou o momento de transformar digitalmente a mobilidade também. Então eles fizeram uma aposta muito, muito interessante no final de 2018, lá no 2019, de $10 milhões entre essas duas empresas para a Quico dar esse primeiro passo. Eles tendo um conhecimento bem relevante nessa rede de transporte nacionalmente, e a gente tendo esse conhecimento de tecnologia, começamos com um time bem pequeno, e a gente agora está crescendo, entendendo que tem realmente muitos usuários no dia a dia escolhendo se informar com aplicativos da Quico e tomar as decisões de transporte, transacionar utilizando a nossa tecnologia, e basicamente confirma de que essa aposta estava certa. A gente está indo num caminho de realmente melhorar a experiência das pessoas, e nos primeiros passos a gente ficou muito em São Paulo. A gente acreditava que conquistar uma primeira melhoria de experiência de mobilidade em São Paulo ia gerar um aprendizado grande e que ia ter também o potencial de impactar muitas mais cidades. Então isso também permitiu a gente agora ter essa presença nessas outras cidades que eu comentei. Sabe o que é o mais legal? Só pra ficar no gancho aqui, Lex. A CCR, ela é uma empresa de mobilidade urbana, né? Ela tem concessão de rodovias, mas no core é mobilidade urbana. E investiu uma grana em uma startup de mobilidade urbana. Então a gente pode perceber, por muitas vezes a gente pode achar que startup, tem muita empresa gigante que pode fazer o que eu faço, e na verdade esse mundo digital que as startups estão trazendo, startups pode ser ela fintech, pode ser uma startup de tecnologia, traz essa jovialidade digital pro mundo, pro universo. A gente percebe na fala do Uriel, a CCR investiu num aplicativo de mobilidade urbana. Isso prova que as startups elas têm uma vida muito longa, né, pela sua frente, um campo, né, enorme para colher os frutos, né, Uriel? Você percebe isso também? Absolutamente. E o modelo de corporate ventures, de empresas grandes investindo em startups para também acelerar um aprendizado, está sendo muito relevante no Brasil. Então, as lideranças das empresas que também têm um desafio de ter esse tipo de transformação, porque basicamente o mundo vai se transformar. Exatamente, não tem jeito. Então, é uma aposta que super vale a pena. A gente tem tido trocas super relevantes com os nossos investidores, em termos de que eles sabem muito de mobilidade, que a gente já está aprendendo também. E a gente vai ensinando também de metodologias ágeis, de direção ao movimento, de tecnologias novas, do que é fazer um aplicativo do zero, e como é realmente conhecer os usuários desde outro ponto de vista. Porque realmente são empresas que têm muitos usuários também, mas as ferramentas para conhecer muito mais usuários são diferentes. Não, eu ia comentar que o Diego Barreto participou do nosso podcast, o CFO do iFood, e ele falou exatamente sobre isso, né, a questão da nova economia, no sentido de que tem muita coisa a ser explorada,
mas que da mesma maneira a gente precisa tanto das pessoas mais experientes quanto das pessoas mais jovens para fazer essa mescla para trazer algo positivo para o mercado. Desculpa, Alex, pode falar. Eu ia frisar a parte que o Uriel comentou lá no comecinho, que ele é uma empresa de tecnologia que tem um algoritmo próprio, né, para gerar rotas e para fazer intermodais, né? Tem uma mistura, na verdade, assim. Primeiro, o mais importante é ter os dados que eu comentava antes para vocês, como a gente estrutura isso. Em termos de camada de tecnologia, a gente tem, para a maior parte dos usuários, um roteirizador próprio da Quico, que ele está baseado numa tecnologia que é open source, que o nome é OpenTrip Planner, que é do grupo de OpenStreetMap. Então a gente utiliza essa base para a gente roteirizar. Algumas cidades em particular a gente trabalha com outros parceiros que também têm soluções de roteirização, mas a gente tenta crescer a nossa própria ferramenta, onde a gente consegue ter dados confiáveis. Então basicamente é uma pessoa que nunca termina. E a parte interessante eu contei para vocês as camadas da experiência que a gente oferece na Quico. Com cada camada que a gente vai enriquecendo para o usuário final, a gente também vai aprendendo mais sobre como ajudar ele a roteirizar. Então, eu, pelo menos, acredito que para duas pessoas com mesma origem e destino, não necessariamente vai ser a mesma rota melhor. Então, se você não gosta de caminhar com chuva, se você não gosta de caminhar de noite diretamente, ou a questão de segurança, outro tipo de situações que podem ser diferentes para dois tipos de pessoa, a gente vai aprendendo também com os hábitos de consumo, vai aprendendo também com... Se tem ou não tem bilhete único em São Paulo, talvez a rota é diferente. Se tem ou não tem um plano de bike, talvez a rota é diferente. Então a gente começa a criar realmente uma experiência muito mais personalizada. Hoje, a situação ainda é inicial. Hoje você tem um roteirizador, tem uma possibilidade de tomar uma decisão de rota, mas a expectativa nossa é que essa tecnologia que a gente está iterando cada dia consiga chegar num nível de personalização muito alto e que basicamente é uma experiência quase imperceptível, como quando você compra um produto online que alguém recomenda para você de forma automática. Puxa, caraca, então o sistema ele vai sendo alimentado e melhorado, né, pelos próprios usuários. Exatamente. Muito legal. Antes da gente ir para a última pergunta, eu queria saber sobre a interiorização, né? Como que, claro, a gente percebe, é nítido que grandes cidades, grandes centros necessitam de soluções para a mobilidade urbana. Mas como que vocês definem isso quando você vai trazer isso para o interior, né? Vocês pensam nisso? Vocês definem um tamanho de cidade? Ou definem um problema? Como que funciona isso? É uma ótima pergunta. E, na verdade, os dois pontos são sim a resposta. O primeiro ponto é a gente foca primeiro nas cidades grandes porque é onde as pessoas mais precisam. Perfeito. O maior concorrente da Quico é a desinformação. Então, as pessoas estão esperando muito tempo no ponto de ônibus e talvez perdem uma hora do dia sem aproveitar, sem ficar um pouco mais de tempo em casa. E realmente as pessoas que mais precisam disso não têm tanto acesso. Então, cidades grandes é onde isso é mais relevante e esse é o nosso foco agora. E até muito antes do que Mobility as a Service, é informação básica. Agora, quando a gente fala de cidades menores, também precisa de informação. E a parte legal da Quico, quando a gente fala da camada mais de transacionalidade, e do que seria mais a plataforma de marketplace que a gente oferece, democratiza muito as opções de operadores. Então, a gente conhece operadores de carro compartilhado ou até de bike que tem um serviço super bom. Só que para eles oferecer um serviço bom, nível de uma cidade, eles precisam posicionar e desenvolver um aplicativo que concorreria com aplicativos que têm muito dinheiro, que eles têm uma importância muito relevante pela escala da empresa. Então, basicamente, a plataforma da Quico permite democratizar esse acesso a operadores. Então, se você é um operador numa cidade que localmente você tem um serviço muito bom, você consegue oferecer serviço através da Quico sem ter que desenvolver o seu aplicativo,
sem ter que posicionar ele com marketing, simplesmente focando numa boa experiência do usuário. Sim. Puxa, que legal. Muito interessante, cara. Tomando isso por base, né, que a Quico começou há um pouco mais de um ano, tendo esse feedback dos usuários, está expandindo para as outras cidades, o que a Quico imagina para o futuro da empresa? Bom, a gente tem esse norte de Mobility as a Service, de realmente ter vários casos assim, concretizados dessa experiência que acho que a palavra mais próxima em português seria transparente. A palavra que eu usava em inglês é seamless, que é quase imperceptível que aconteceu alguma coisa. Mas realmente que eu consiga fazer os deslocamentos sem estresse na tomada de decisão e que o próprio deslocamento seja muito fácil para aproveitar a intermodalidade. Então, meios de transporte que combinam talvez uma micromobilidade, uma bicicleta, o metrô, ônibus, o que for necessário, mas de forma muito eficiente. O futuro a gente imagina com menos carros, na verdade, menos carros pesados. E realmente é uma experiência melhor, qualidade de vida para as pessoas que hoje sofrem um pouquinho as dores de cabeça da mobilidade nas cidades. Puxa, que legal. Eu consigo ver isso assim, quando você falou, né, de realmente a desinformação, eu pensei logo na questão da pandemia, né? As pessoas que têm que trabalhar, se elas, né, tivessem a informação correta da mobilidade, né? Talvez não ficariam tão aglomeradas, ou talvez procurar melhores rotas, né, para chegar no seu serviço e se proteger, né, não ficar com relação a muita gente. Então, puxa, tem muita coisa assim que a gente pode ver de sucesso para a Quico como uma plataforma, como uma solução, né, não só aplicativo, mas uma solução de mobilidade urbana. Incrível, Uriel. Legal. Muito bom. Recomendo muito vocês baixarem a Quico e também compartilharem feedback com a gente para continuar melhorando. Com certeza. O Alex, ele mora em Osasco, né? Então ele vai baixar e vai testar. Mas eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. Então ainda não tem. Mas quando eu for para cidades grandes, eu com certeza vou fazer um download e eu vou dar esse feedback com certeza. Ter um aplicativo assim é muito importante. Experimentei algumas viagens que eu fiz na minha vida e toda vez que eu via que existia algum aplicativo que me informava melhor, eu ia descer numa rodoviária tal, aeroporto tal, e eu conseguia saber para onde eu iria depois, qual a linha que eu tinha que pegar, essas coisas, isso facilitava muito a minha vida. Por exemplo, se eu fosse para Campinas agora, de ônibus, eu não saberia como sair da rodoviária de lá. Então, com a Quico, teria oportunidade. Com certeza. E a gente gosta muito de aprofundar também o Osasco, um desafio bem interessante, porque tem muitas pessoas em Osasco que têm uma experiência não tão boa de deslocamento atualmente. Então, aí a gente propõe adicionar algumas linhas e aí, se tiver algum feedback, é muito bem-vindo. Os osasquenses agradecem. Legal. Alex vai ser beta tester. Uriel, quantas pessoas já fizeram o download da plataforma? Bom, a gente já ultrapassou os 2 milhões de downloads. Então, realmente, o número é relevante. Estavam vendo na cidade, a gente acabou de lançar, a gente já chegou em 10 mil downloads bem rápido, assim. E aí a gente vai continuar expandindo, na verdade, e sim, com certeza a gente tem muito cuidado na época da pandemia de ajudar muitas pessoas que precisam, e a gente sabe que talvez vai ter menos pessoas precisando baixar o aplicativo, mas pessoas que precisam mesmo, porque tem que trabalhar e tem que se deslocar em um contexto muito difícil, né, para estar desinformado. Exatamente, se deslocar com segurança, principalmente. Então, se você que está ouvindo a gente, né, mora em cidades grandes, que tem o aplicativo, façam o download, usem o aplicativo, usem essa plataforma incrível que é a Quico, que chegou há 2 anos, 3 anos, mas já está fazendo um trabalho excelente. Uriel, fala pra gente, então, onde os nossos ouvintes podem encontrar a Quico, né? Pode encontrar a Quico em qualquer loja de Google Play ou App Store, digitando
Quico, é o aplicativo de mobilidade, uma corzinha preta. Também a gente tem um site, quico.com.br. E quem tem interesse nas nossas vagas também tem o canal do LinkedIn. Ah, legal, perfeito. Pessoal, então fica a dica para você fazer o download, para você visitar o site deles. E também, se você estiver procurando uma vaga numa startup aí, referência, entra lá no site deles, lá da Quico. Muito obrigado, até a próxima. Semana que vem tem mais Terça Tech Talk. Valeu!